Sou o padre Itamar Abreu Turco. Desde 2010 sou padre. E a minha trajetória de vida começa com base na família. A família é a base da experiência de fé, do chamado que Deus me fez e que hoje respondo. E por isso conto para vocês hoje um pouquinho da minha história, daquilo que aconteceu na minha vida, né, nessa caminhada. Sempre morei no interior e lá no interior, na comunidade onde me criei, com muitos familiares, muitos parentes, pessoas que sempre conduziram a vida da comunidade. Meu avô era o puxador de reza. Nas épocas ainda antes do Concílio Vaticano II, não se tinha tanta missa, não tinha celebração da palavra, mas o meu avô, que também era o professor de todos lá, nos domingos ele reunia o povo e, antes de eu nascer, é isso, né? E conduzia com o povo a leitura do jornal da semana ou do mês, ali o Correio Rio-Grandense que existia naquele momento, e puxava o terço, por ser o puxador de orações. Aí, dentro dessa caminhada, toda a comunidade tinha uma boa vivência de fé, de conhecimento da igreja, das experiências que se tinham, daquilo que vinha acontecendo. Quando aconteceu o Concílio Vaticano II, um dos meus tios, que era padre, Silvino Turco, ele deixou o ministério. E isso trouxe lá para a comunidade algumas questões. Eles trouxeram materiais, conteúdos do Concílio Vaticano II, meu tio trouxe para eles. Então conheço desde muito criança o compêndio do Vaticano II, da caminhada, daquilo que a história da igreja trabalha e que está vivo até hoje. E ele começou a incentivar os irmãos dele, eles eram 14 irmãos, começou a incentivar os irmãos a tocar instrumentos e a aprender música litúrgica, para a renovação litúrgica que houve nas celebrações. Claro, naquele período lá deu muito problema entre o meu avô, a gente chamava de nono, né? E também os filhos, porque o nono dizia assim: esta gaita, este violão é de tocar em baile, não é de tocar na igreja. Mas o tio foi insistindo e ensinou muitos cantos litúrgicos, e desde muito cedo assim a comunidade lá, ela era um grande exemplo de renovação litúrgica, de tradução daquilo que era a celebração, e os padres gostavam muito de ir até a nossa comunidade. Então sempre tínhamos muita presença dos padres também nessa comunidade do interior e que marcaram bastante a história, a vida da comunidade. Aí então toda a comunidade muito ligada com essa questão litúrgica, celebrativa, de encontros, celebração da palavra, e a gente então nasci no meio dessa experiência de muita oração, de celebração em comunidade. E lembro que desde cedo todos nós lá, os adolescentes, meus colegas, a gente que era responsável muitas vezes por conduzir a celebração da palavra, fazer o dirigente nas celebrações, e tanto eu quanto outros, né? E a gente sempre estava ligado com isso. Depois eu aprendi a tocar um pouquinho de violão, a gente tocava nas celebrações, muitas vezes eu regulava o som da igreja, fui me envolvendo desde cedo ali. E os padres muitas vezes passavam em casa. A nossa casa era a primeira da linha, né? Então, muitas vezes a gente até acompanhava o padre, aqueles que chegavam que não conheciam a realidade, o lugar, quase sempre a gente ajudava a conduzir, né? E saber onde que chegava. Um deles, o padre Agenor Batista. E ele, então, foi quem me acompanhou um pouco mais na minha infância ali, e que dava um testemunho bonito, né, da missão e daquilo que era essencial da vida do ministério, com alegria, com felicidade, com empenho na evangelização. E então desde cedo me senti chamado por Deus para esta vocação. Lembro que quando consegui fazer uma definição, foi na escola, a professora perguntou: e o que vocês pensam em ser quando crescer? E eu nunca crescia, né? Sempre era dos menores ali. Mas eu lembro que respondi lá nos meus 7, 8 anos: eu quero ser padre.
E daí com isso eu fui aprendendo que para ser padre a gente precisava entrar no seminário. Fiz alguns encontros vocacionais, de acompanhamento, e depois fui fazer o estágio vocacional. No estágio vocacional eu não passei no estágio. Aí cheguei, voltei triste, né? Falei assim, não querem eu lá no seminário. Mas voltei e era em dezembro que fiz o estágio, em janeiro daí já era outro padre, era o padre José Carlos de Lima, padre Lima, que cuidava do Dom Giovanni até há pouco tempo, e ele era o pároco nosso, e ele foi celebrar e ele falou, menino, e daí, vai pro seminário? Eu falei, não, eles falaram que eu não tenho idade ainda para ir pro seminário, e então não vou, por enquanto. Vou esperar aí até ter idade para ir. Mas eu, na verdade, não era idade, eu não tinha tamanho mesmo, né? Nem peso suficiente, né? Então era bem pequeno, mas já tinha terminado aí a 8ª série. O padre Lima falou assim, de jeito nenhum. Eu vou falar com o Dom Giovanni, e de fato ele conversou com o Dom Giovanni, com algumas ideias, e a partir disso então o reitor me chamou. Venha conversar e tal. E eu entrei no seminário em 1999. Então lá eu entrei, tinha de 14 a fazer 15 anos. E lá então a gente fez o ensino médio, fez a preparação para filosofia. E algo interessante, né, no seminário menor é que a gente aprende um pouco mais a rezar, a estudar, a entender como que estuda, né? Porque em casa, a gente chegava em casa, largava a mochila, ler nada, né? Não avançava em nada, mas quando fui para o seminário tinha horário para leitura, horário para escrever, horário para fazer as tarefas. Então a gente começou a melhorar a qualidade de entendimento, de estudos e leitura também de muitos materiais que era necessário para conhecer a espiritualidade e a vida da igreja. No entanto, eu era muito tímido, demais, né? E tinha até medo se precisasse fazer uma homilia lá no seminário. E sempre o reitor delegava alguém para fazer a homilia, ou a reflexão ali, ou a partilha da palavra. Eu sempre torcia, né? Que não seja eu, né? Porque tinha muito medo. E depois, quando a gente fez o propedêutico, que é a preparação para a filosofia, depois do ensino médio, é que a gente começa a ter um pouco mais de qualidade de entendimento de muitas coisas, a hora de discernimento, de saber assim, agora é por aqui mesmo, decidi, tenho um pouco mais de clareza desse caminho e vou perseguir esse caminho. Daí, estudamos filosofia. A filosofia é algo bastante interessante na vida da gente, porque vai abrindo perspectivas, vai te fazendo entender muito além daquilo que você já é, ou daquilo que você carregava, daquilo que tinha pensado que tinha entendido, e aqui abriu muitos leques, entendimentos. Durante a filosofia, começou aquela fase que a gente passou da máquina de escrever para o Windows 95, 98, né? E daí eu não tinha feito curso de datilografia, então eu falei, preciso fazer pelo menos um curso de digitação e tal. E fui fazer o curso, não tinha vagas, a única vaga que tinha era um curso de técnico em informática. Então lá dentro do seminário, a única opção que eu tive de fazer era um curso na cidade lá de técnico em informática. E com isso eu fiz o curso e daí comecei a dominar um pouquinho, daí comecei a fazer alguns pensamentos lá na filosofia. Eu vou tentar desenvolver sistemas que ajudem a evangelizar os jovens e as crianças, fazer jogos. Vou criar desenhos, jogos e outras coisas, que eu tinha feito um pouco de programação. Falei, agora vou usar da filosofia para criar enigmas e outras realidades, e vou também... Só que não sobra tempo. Você começa a estudar, a filosofia te envolve, te gasta tempo, você acaba afundando um pouco mais em leituras e não desenvolvi o projeto. Depois fui para a teologia, que é a próxima fase, né? E a teologia, na filosofia a gente fica um pouco assim desgastado de tanto estudar, né? Você começa a perceber que você precisa mais ali e não consegue chegar num fim.
ele vai abrindo ainda mais. E já a teologia, ela vai te dando um pouco mais de descanso, de paz, e você vai compreendendo assim que Deus é a realidade disso que a gente não achou o fim na filosofia, e que Ele se torna tão grande, mas que o seu amor é imenso, que nos dá a possibilidade de não precisar tudo e compreender que tudo que Ele tem é pra gente. Então dá para ir pegando a conta-gotas aí sem problema nenhum. E com essa experiência da teologia, eu também pesquisei quando fiz a parte de TCC, final de curso, pesquisei um pouco mais sobre a comunicação e a evangelização. Eu já tinha pesquisado lá na filosofia com Wittgenstein, um dos filósofos da comunicação, dentro do Tratado dos Lógicos Filosóficos, algumas realidades entre a linguagem, as figuras de linguagem e a comunicação. Depois na teologia eu fui tentando dar uma olhada como que essa comunicação da igreja pode chegar um pouco mais perto das pessoas. E principalmente dos jovens, era a área que eu estava trabalhando na diocese também, com a missão diocesana juvenil. Trabalhei na coordenação uns 2 ou 3 anos ali, de dentro do seminário, e articulando esse trabalho missionário com jovens na diocese. E via que existia caminhos. E aí começa a surgir, né, aqueles períodos lá, Orkut, Messenger, realidades aí que ainda estavam iniciantes, mas eu sempre fui um dos primeiros a gostar de já mexer e entender que é possível ter uma comunicação um pouco diferente e de repente mais expressiva. Aí em 2010, 2009 eu terminei a formação da teologia. Em 2010 eu fui para o trabalho paroquial, fui em Rio Bonito do Iguaçu, e mesmo assim continuei trabalhando um pouco essa questão da comunicação. Fiz uma pós-graduação pela PUC São Paulo em comunicação e cultura, pensando justamente, né, como avançar e como entender. Era o CEPAC, era o Serviço Pastoral da Comunicação das Irmãs Paulinas, elas que eram no momento o ápice, né, de pensamentos de comunicação da igreja e que ajudavam bastante nessa realidade. Me deu mais algumas luzes e eu estava trabalhando ainda em Rio Bonito do Iguaçu. Nesse período, fui ordenado diácono em março de 2010. E quando fui ordenado diácono, ajudei na realidade comunitária, tinha 50 capelas lá, então nós estávamos só em 2, eu, o diácono e o padre. Nós corríamos bastante, né? Mas ao mesmo tempo a gente foi desenvolvendo certas missões populares, alguns trabalhos com grupos de jovens, atenção à diocese com a questão da juventude. E com isso, um dia Dom Wagner fez a proposta: você gostaria de estudar jornalismo? Falei, vou fazer o curso lá e tal. Então faz o vestibular. E fiz o vestibular e passei na Unicentro em Guarapuava. E aí Dom Wagner me transferiu para a paróquia São Pedro e São Paulo, no bairro industrial em Guarapuava, onde exerci então meus primeiros meses de ministério como padre e aí estudando jornalismo. Então de manhã fazia a faculdade de jornalismo, à tarde os trabalhos paroquiais e também os trabalhos diocesanos com a realidade da juventude. E já foi chegando ali vésperas de Jornada Mundial da Juventude, então organizamos muitos trabalhos ligados a isso. Nós tivemos alguns eventos ali, Bote Fé, algumas coisas que reuniram aí muitos jovens da diocese toda, e depois todo o evento no Rio de Janeiro, né, com a jornada. E com isso, então, terminei a faculdade, eu tinha sido transferido de paróquia porque precisava de padre em outra paróquia. Fui também à minha primeira paróquia, São Luís Gonzaga. Também São Luís é o padroeiro da juventude, acho que o bispo tinha me colocado também para trabalhar. E, claro, era uma paróquia bem envolvida nessa dinâmica. E logo na sequência ainda, o bispo me convidou para a coordenação de ação evangelizadora da diocese. Parte de estratégia de evangelização, em vista de todo esse trabalho que eu estava fazendo e com a necessidade de implementar alguns trabalhos. Na coordenação fiquei por vários anos, alguns anos com paróquia, outros anos sem paróquia, liberado para
um trabalho de implantação, principalmente da pastoral do dízimo, da implementação de projetos e desenvolvimentos do que a igreja, o Papa lança documentos, a igreja no Brasil faz as diretrizes e nas dioceses, então, a coordenação da ação evangelizadora coloca em prática, ajuda o bispo a decifrar isso dentro de planos, projetos e fazerem a ação acontecer. Então, lá nós tivemos ali 2007, em Aparecida, com a conferência latino-americana, um passo na igreja que falava-se de comunidades, realidades dessa direção. Depois a CNBB lança o livro, o documento 100, comunidade e comunidades, então a gente começou a pensar setorização, reorganização da diocese em setores, veio Santas Missões Populares, que foi um grande boom na diocese. Eu estive envolvido com todas as ações, atividades, eventos, encontros com paróquias e estive bem nessa missão dentro do meu ministério, com paróquias, com pessoas, com muitos trabalhos, mas ao mesmo tempo atendendo toda a realidade aí dos 31 municípios que tem a diocese, na época 47 paróquias, são 1.100 capelas, né, que temos. E naquele período eu andei bastante. Eu acho que conheço de fio a pavio aí nossa diocese, os caminhos, e para isso eu fui crescendo, fui conhecendo muitas coisas, muitas pessoas, por onde a gente passa, a gente conhece, a gente sabe da história, das comunidades. Isso me fez crescer muito, muito. Né? E aí, nos últimos anos, ali com a pandemia, a gente teve alguns trabalhos mais específicos na chegada de Dom Hamilton, algum período aí que o Dom Hamilton me pediu para cuidar de algumas questões administrativas da diocese. Hospital, livraria, biblioteca, algumas situações que precisavam de algumas soluções e que deu certo de a gente caminhar juntos e fazer. E daí fui convidado então por Dom Hamilton, no período ainda da pandemia, para assumir a administração da diocese como ecônomo. Então, trabalhei na parte administrativa da diocese por 4 anos, se fosse gerente, que também, né, ligado à paróquia, estava já nesse período na paróquia Santana, em Guarapuava, onde fiquei 6 anos e meio, acho que foi a paróquia que fiquei mais tempo. Nos outros fiquei sempre 2 anos, 1 ano e pouquinho, mas na paróquia Santana que eu fiquei um pouco mais de tempo. E também, junto com esse trabalho da paróquia, a economia da diocese. Na economia da diocese, assim, a gente pensa, sempre a diocese, ela também é como se fosse uma empresa, né, entre aspas, porque ela tem um CNPJ a ser cuidado, ela tem uma finalidade, ela é uma finalidade religiosa com esse CNPJ. Muitas pessoas até nem entendem muito, né, que de repente é um CNPJ, mas ele é um CNPJ para finalidade religiosa. E aí existe também deveres, tem obrigações, o que deve ser feito, e também tem algumas coisas que precisam ser cumpridas e organizadas. E criamos aí com a equipe, com toda a equipe, são mais de 200 colaboradores que estão dentro da Mitra, então vários caminhos de organização, sistemas, aplicações, e fui aprendendo bastante nessa direção. Para que acontecesse essa gestão, eu também me dispus a estudar um pouquinho mais. Então, fiz aí alguns cursos ligados à gestão, à administração e à contabilidade. E, por último, daí fiz mais uma faculdade em negócios imobiliários para entender um pouco a questão de terrenos, documentações, aquilo que se tinha. Então, com os trabalhos de evangelização, também um entendimento um pouco mais técnico dos trabalhos para dar qualidade naquilo que vinha acontecendo. Nos últimos anos eu pedi para o Dom Hamilton, já está dando meu tempo, são 5 anos a nomeação, vamos escolher mais alguém para ir substituindo, para chegar nessa fase, porque vai desgastando. O ministério da gente é para ação, para evangelização, e não tanto para uma administração direta de tamanho, tal alcance que tem a questão de uma administração mesmo. E aí Dom Hamilton propôs de contratarmos um leigo
que tivesse formação em gestão, em administração para organizar a diocese. E de fato, né, daí conseguimos, e nesse período apareceu então a necessidade e as conversas de Dom Hamilton em retomar a paróquia de Prudentópolis. Estava com os padres vicentinos aqui, e entre a congregação e Dom Hamilton, eles chegaram nessas decisões. E Dom Hamilton me pediu, então, você pode assumir a paróquia São João Batista? Eu me coloquei à disposição, sabia do desafio que é a paróquia São João Batista, pelo tamanho e quantidade de capelas, são 76 capelas instituídas, mais 2 ainda não instituídas, mais hospitais, asilos e tantas circunstâncias em torno, né, desta paróquia. Falei, vamos lá, né? Não tenho toda a capacidade, mas posso dar um auxílio naquilo que é essencial. Então, um pouquinho dessa história, dessa trajetória, e hoje estou aqui em Prudentópolis, muito feliz, né, nessa caminhada. Todos os momentos, nunca tive tristeza, né? Sempre percebi que Deus esteve do meu lado, acompanhou também minha trajetória. Sinto o auxílio da oração da comunidade. A comunidade é aquela que reza por mim. Tenho sentido essa oração, e isso me fortalece muito, me coloco em oração e, com certeza, né, tudo que fui estudando, que fui procurando, tem me servido muito para evangelizar e para estar perto das pessoas. Com a questão do jornalismo, fui perdendo um pouco mais do medo, às vezes, do microfone, de algumas realidades. Ainda tenho um pouco de timidez para algumas realidades assim, mas me sinto confortável de poder transmitir a palavra de Deus. Então tenho utilizado desses meios, gosto bastante, incentivo que aconteça. Na área técnica, administrativa, me deu suporte para poder também não sofrer com a administração, mas poder conduzir e ter clareza daquilo que a gente precisa enquanto igreja, e também conduzir a parte de forma muito sóbria, de forma que não sobrecarregue ninguém. E nas pastorais e movimentos, que é a base aí dos meus trabalhos de evangelização, tenho sentido, né, que tudo acontece quando a gente busca a fé. E por isso, há muito tempo já tenho também, ainda continuo na rádio aí com um programa de evangelização, e o tema é com fé. Então, teve um período que era viver a fé, agora mudaram para de manhã o meu programa, então é amanhecer com fé. E sempre tenho pesquisado muito sobre a fé. Pretendo, no futuro, aí, de repente, até escrever algo como parte de algum estudo um pouco mais específico, de repente algum mestrado ou alguma especialização sobre a temática da fé e como que a fé também, ao ser transmitida ou vivida, ela consegue mudar a vida de uma pessoa e deixar ela com consciência que a graça de Deus, ela é de tal forma abundante que nós conseguimos viver em Deus. Então, são caminhos aí que a gente vem fazendo. Me sinto feliz nessa caminhada, com o apoio de todas as comunidades onde a gente passa, com o apoio da família. Minha família é o alicerce, é a base. Meu pai já é falecido, a mãe mora em Guarapuava, meus irmãos também. Tenho a minha irmã, que é a mais velha, né? São 2 anos mais velha que eu sou o segundo. Meu irmão, depois de mim, também casado, ele tem uma filha, mora em Castro. O outro irmão mais novo, o último, né? Ele também casado, tem 2 filhinhos e mora lá onde que eu me criei. E ele também conduz, ajuda na comunidade, né? Então todos estão bem realizados na vocação, né? Cada um, todos casados, né? Fazendo também acontecer a sua missão. Peço bênçãos a Deus, né? Que a gente continue nessa missão, força, com a grandeza de Deus e, com certeza, né, cada dia melhorando naquilo que for possível, nos desafios que a igreja vai nos dando, abraçando com coragem. Se precisar vir, se eu precisar aprender um pouquinho mais, me coloco à disposição. Se eu precisar corrigir, né, pode me dizer também.
sempre gosto de deixar uma caixinha de sugestões no fundo da igreja aqui. As pessoas às vezes escrevem alguma coisa, a gente lê, a gente tenta entender o que é, para com certeza, né, poder melhorar. Acredito que é assim, né, que qualquer pessoa pode ser feliz, melhorando cada dia, não achando que está pronto, finalizado, mas que pode todos os dias sentir o auxílio de Deus.